Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geta Conecta, o podcast da GetaGen. Eu sou a Tatiane, embriologista no laboratório GetaGen. Eu sou a Geisa, embriologista também no laboratório GetaGen. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante para quem trabalha com biotecnologia reprodutiva, nutrição. A gente vai falar de nutrição, a gente trouxe um convidado muito especial, né, Geisa, que tem uma larga experiência aí na área para bater esse papo com a gente. E eu tenho o prazer de chamar aqui, então, para essa conversa, o zootecnista Felipe Possebon. Felipe, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente para compartilhar a sua experiência na área. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse melhor, falasse da sua graduação e como que foi aí o seu interesse especificamente pela área da nutrição. Boa tarde, Tati, Geisa. Prazer imenso conhecer vocês. Uma honra estar aqui. Demorou, mas aconteceu. Nos encontramos. Um dia super agradável. Fiz questão de vir para que a gente possa evoluir com essa conversa. E é um assunto que eu sou completamente apaixonado. Não sei fazer outra coisa. E espero estar, sim, contribuindo, não só com o podcast de vocês, também com os criadores que nós atendemos. Certeza. Eu sou zootecnista formado em 2005 pela Universidade de Marília. Desde então, sempre tive interesse por pecuária. Na época, eu tinha um interesse mais direcionado para o mercado de equinos e ovinos, mas sempre buscando trabalhar um pouco mais da linha de tecnologia, sempre desempenho, produtos de alta performance, sempre fui completamente apaixonado, isso é herança de família. Meu avô desde criança me impulsionou para isso. Minha família é completamente atípica do negócio, eles trabalham mais voltado para a indústria, meu pai é químico, minha mãe é advogada, foi uma surpresa muito grande quando eu falei de fazer zootecnia. Em 2005, eu acho que eu fui o segundo zootecnista da cidade formado, não haviam muitos. E nós passamos por umas fases muito fantásticas, onde o agro cresceu muito, toda a parte de agricultura, pecuária, e isso impulsionou tudo que nós fazemos. E nessa trajetória, eu acabei despertando o interesse por outras espécies, outros negócios, o qual é um dos motivos de eu estar aqui com vocês hoje. Muito bom, Felipe. E o que você traz para a gente aí desse impacto no cuidado com a nutrição dos animais para a reprodução? Como que você vê isso hoje pela sua experiência? Perfeito. Atualmente, 90% do tempo que eu exerço a profissão na área, eu lido direto com animais de alto valor agregado, em especial touros para coleta de sêmen, doadoras para produção de ócitos. Isso tudo indiretamente linkado também, no caso das doadoras, às receptoras. Esse mercado cresce a cada dia. A disputa por esse mercado, pensando em trazer material genético de alta qualidade um dia para o rebanho comercial, tem exigido cada vez mais de nós em relação a índices. E uma das preocupações que nós tínhamos como nutricionista era muito voltado a desempenho na parte de ganho de peso médio diário. E isso, quando você começa a trabalhar com uma máquina que tem alto valor, é super cobiçada e precisa ter longevidade, quanto mais tempo você explorar, melhor, nós precisamos começar a pensar em segurança alimentar, que é a segunda maior preocupação nossa hoje, para que ela, em conjunto com a reprodução, ela possa trazer mais lucratividade a curto prazo para o investidor. E a reprodução hoje, sem dúvida, existem várias ferramentas que apresento para vocês aqui em breve, do que a gente poderia estar associando, tanto para um touro de central, tanto para uma doadora, para as receptoras, e que isso seja em breve multiplicado também e levado para o rebanho comercial, um dia que tenha mais referências e mais manejo envolvido para que possa também ganhar um resultado superior. Felipe, como que a nutrição influencia na qualidade oocitária dessas doadoras? Perfeito, Geisa. Não tem como nós falarmos da nutrição sem também linkar essa nutrição com os efeitos
dos outros pilares da pecuária. A nutrição ela tem que caminhar numa sintonia perfeita com genética, sanidade, manejo e ambiência. Quando nós falamos em reprodução, direcionado hoje para uma doadora, a doadora é especial. Por mais que ela tenha um valor altíssimo e é cobiçada por todas, o custo da diária alimentar é o mais econômico de uma fazenda. Nas doadoras, nós não precisamos pensar em algo voltado para a tecnologia direta sem antes proporcionar tudo que o ecossistema para um bovino deveria proporcionar. Então, eu sempre sou do conceito menos é mais para depois ir aperfeiçoando. Hoje, quando nós falamos em reprodução, tudo onde eu começo está voltado para a qualidade de forragem, onde essa forragem deve ser eleita uma excelente gramínea e pastejada no ponto adequado e livre de qualquer micotoxina. Vou começar falando de micotoxina, porque hoje, basicamente, todas as fazendas estão reduzindo suas áreas. E nós não estamos mais direcionando somente para pastejo esses animais importantes. Grande parte são sequestrados, ou o ano todo, ou alguma determinada época do ano. E as fontes de volumosos que nós fornecemos, base de silagens ou pré-secados, precisa ter um controle rigoroso, porque grande parte delas já possuem micotoxinas. Exemplos: aflatoxina, fumonizina, zearalenona, deoxinivalenol. São nossas principais preocupações correlacionadas a distúrbios metabólicos diretos, que seria mais fácil perceber a curto prazo. E nós temos utilizado esses volumosos muitas vezes com os níveis de micotoxinas acima dos níveis de tolerância estabelecido pela Anvisa. É muito comum identificar isso numa análise. Eu chamo a atenção para esse ponto porque ele sim poderia trazer diversos problemas que poderia reduzir sim uma produção de ósseo de uma doadora. Eu sempre abro falando de volumoso nos clientes, é a fonte mais econômica e hoje mais esquecida. A gente se pergunta por que não inserir diversas tecnologias já estudadas, de alto valor, quando nós não exercemos a basal. Então, gostaria de deixar aqui a importância de um volumoso fornecido de excelente qualidade. Ou via pastejo, onde os animais colhem no pastejo rotacionado, respeitando o ponto de interceptação luminosa, ou quando fornecido em sequestro, que esses animais estejam ingerindo um alimento nobre, livre de micotoxina e com valor biológico adequado. Saiu da fase de volumosos, que é a principal fonte de alimento que eu entendo para um ruminante, nós temos a possibilidade de entrar com uma carga de concentrado ou não. Qual a confusão que nós fazemos hoje? Geralmente o animal ele precisa estar em ótimas condições fenotípicas para que a gente os visualize muito bem, para que ele esteja sempre apresentável. E infelizmente isso não é muito adequado para um animal que precisa se reproduzir. Cargas elevadas de cereais nas dietas, sem dúvida, para o desempenho é muito interessante. Mas para um animal que precisa se reproduzir, exceto numa fase de flushing a curto prazo, ele não é muito interessante. Nós que introduzimos os cereais nas dietas de bovinos. Então, uma vez que você introduz um cereal, você começa a mudar toda a fisiologia dele. Começando, no caso da doadora, pelo pH do pré-estômago. Um animal manejado a campo vai estar com um pH em torno de 6 a 6,5 do pré-estômago, linkando isso na homeostasia com um pH uterino em torno de 6,95 na fase estral e 7,05 na fase luteal. Quando nós alteramos o pH do pré-estômago, automaticamente eu tenho uma mudança de comportamento e um reflexo no feedback que pode trazer prejuízos para a reprodução. Então, doadora precisa estar superalimentada? Ela precisa algo além de uma bela forragem? Não, exceto para a fase preparatória. Nós sempre nos confundimos com o valor biológico das dietas para um animal de alto valor. Entende-se que, pelo fato de ele ter um alto valor, ele precisa comer bem.
E esse comer bem não é comer ração ou comer cereal. Comer bem, para um ruminante, é comer fibra de alta qualidade, pastejada no momento certo, ou no caso, no coxo, se for sequestrado. Então, no caso da doadora, eu tomaria um certo cuidado com a introdução de cargas de concentrado na dieta, exceto para a fase preparatória para uma filmagem, para que ela possa estar no ambiente adequado, onde ela ingere fibra, esteja sendo bem manejada em relação à parte de ambiência, uma preocupação que me chama aqui também, fugindo um pouquinho, que é a parte de estresse térmico. Em resumo, eu penso que a doadora ela poderia estar no manejo mais voltado para o sistema extensivo, onde ela teria acesso à gramínea, pastejo rotacionado, uma área arborizada, que tenha realmente sombreamento adequado, água de excelente qualidade e um suplemento mineral direcionado. E a gente tem essa preocupação com doadora, né, Geisa? A qualidade ocitária, porque a gente vê lá no laboratório esses ossos chegando para a gente, né, e o resultado em conversão de embrião. Mas pouco se fala da receptora, né, Felipe? Como que é esse cuidado com a nutrição das receptoras para receber esses embriões? Muito bem. Do ponto de vista, eu tenho hoje um pouco mais de preocupação com a receptora do que propriamente com a doadora. Os N's são diferentes. As doadoras, elas são manejadas em menores áreas, são números menos expressivos, e o mesmo tratamento, se não fosse por questão de número de indivíduos, eu levaria da doadora para a receptora. Tratamento para reprodução, para ciclicidade, pensando em índices, eu utilizaria as mesmas ferramentas. Quando eu falo de ferramentas, o que eu penso voltando para a tecnologia, saindo dessas condições perfeitas de manejo dos animais, em relação à área extensiva. Eu, Felipe, tenho aderido ao uso de minerais orgânicos, por exemplo. Alguns conhecem como quelato, carboamino-fosfoquelato ou proteinato, que são minerais de melhor biodisponibilidade. Nós temos diferentes produtos no mercado, os valores são completamente diferentes, porém os resultados também. Quando nós trabalhamos com mineral no formato de rocha, simplesmente, a taxa de assimilação é baixa e o impacto dele na reprodução menor, reduzido. Hoje, basicamente, quando eu desenvolvo uma linha voltada para animais de alta produção, na parte reprodutiva, eu já inicio fornecendo minerais de melhor assimilação. Cobre, zinco, selênio, cobalto, molibdênio, selênio orgânico, cromo, levedura, são minerais que trariam reflexos muito importantes para a reprodução. Em especial o selênio, como é conhecido e uma das maiores preocupações de todos, o selênio é responsável por fazer todo o controle do aparelho reprodutor, dessa parte fisiológica. E ele pode ser fornecido na forma de selenito de sódio, que seria uma versão mais econômica, ou um selênio orgânico. Então, existem economias que não se justificam pensando num animal como esse. E parece tão impactante, mas nós estamos falando em reduções de preços que seriam passadas despercebidas. Então, não justificaria essa economia. Fora os minerais orgânicos, eu tenho utilizado muito os pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos. São tecnologias distintas. São componentes alimentares não digeríveis, muito utilizado na dieta. Geralmente são os MOS, FOS e GOS que nós conhecemos, o mananoligosacarídeo. Atuo muito com a linha de probiótico, pensando em bem-estar, trato gastrointestinal, tem trazido uns reflexos muito positivos, que já entrariam nos micro-organismos vivos. E por fim, hoje, mais comumente utilizado o nome de pós-biótico, esses mais voltados para peptídeos, enzimas e ácidos graxos, que seriam metabólitos liberados por micro-organismos, como as bactérias, que trazem benefícios fantásticos para os animais. Por fim, dentre os recursos que eu tenho utilizado, eu reforço a importância do beta-caroteno.
Beta-caroteno, todos já conhecem a história. Hoje nós temos a abóbora e a cenoura, que são os mais utilizados. Existe também o beta-caroteno sintético e, sem dúvida, eu sempre os acrescento na dieta. Além de ação direta, pelo fato do beta-caroteno estar em maior concentração no organismo, no embrião, então é extremamente importante para a qualidade embrionária, ele também é precursor da vitamina A. 1 miligrama hoje de beta equivale a 400 unidades internacional de vitamina A, e ela traz um benefício muito grande no momento de fazer um flanche para cada onda de ovulação. Nós temos trabalhado as doadoras e touros para coleta ou aspiração, pelo menos com ciclicidade de 10 dias. Então, a cada 10 dias que antecede o trabalho a ser realizado, a gente tenta trabalhar algumas dietas distintas para melhorar o resultado nesse momento. Muito bem. E, Felipe, às vezes eu escuto assim, a pessoa falando, ai, deu perca porque tá com ureia na dieta, é a ureia, né, ou abortou. A ureia é considerada uma vilã na reprodução? Ou não? Quando bem utilizada, não. E é uma preocupação porque no dia a dia nas fazendas, geralmente nós estamos sempre em sintonia com todos os prestadores de serviço. E existe uma rejeição imensa por fornecimento de ureia ou nitrogênio não proteico, até o polímero de nitrogênio, nas dietas, por haver sim rumores, quando mal manejada, que poderia trazer um reflexo negativo. E isso tem fundamento, porém cabe interpretação. Quando o nitrogênio não proteico é utilizado na dieta em doses adequadas e há esqueleto carbônico para que tenha síntese microbiana, não seria um problema. Vamos pensar da maneira mais prática. O que eu mais encontro? É tradicional que nós temos estações hoje quase bem definidas, já foi mais definida, mas na fase de transição águas e seca, nós fazemos uma introdução de nitrogênio não proteico na dieta, geralmente eu abro com 5%. Hoje eu tenho preferencialmente utilizado a ureia protegida, que me dá mais segurança. Saindo desses 5%, eu posso, dependendo do rigor do inverno, chegar a 10%, ou 15%, ou 20% de ureia num suplemento mineral estratégico. Eu tenho estabelecido limites de 10%, e se eu precisar trabalhar com incremento maior, eu sigo a partir dali com proteína verdadeira. Isso fica mais caro. Como fica mais caro, tem uma limitação. Então, o que eu poderia indicar para o criador, sabendo que sim, poderia trazer prejuízo, a partir do momento que você carrega um pouquinho no seu suplemento mineral, fornecendo nitrogênio não proteico, que indiretamente correlaciona no balanço de proteína na dieta, seria pensar, em nesse modelo de suplementação, se limitar a 10% de ureia na dieta, é super seguro. Trago esse conceito para os veterinários, eles têm assimilado, têm aceito e os resultados são muito bons, porém eu não deixaria de fazer uma avaliação das pastagens, porque a ureia ela só tem fundamento se tiver massa de forragem. Então, numa área super pastejada, que é quando mais acontecem os problemas, eu não tenho massa de forragem, não tenho folha, eu tenho que fornecer substrato para os micro-organismos do rumen, que seria a finalidade do nitrogênio da ureia. Se não houver esse recurso via forragem, esse nitrogênio vai ser convertido em amônia e ele vai ficar vagando. E isso sim poderia trazer um prejuízo, porque no meu critério, se você tem uma amônia mais disponível ali no pré-estômago e ela não está sendo associada a um esqueleto carbônico, automaticamente você vai ter uma interferência no nitrogênio ureico e na ureia plasmática, o que poderia sim estar trazendo um prejuízo na reprodução, porque indiretamente ambos estão associados ao processo de nidação, que seria a fixação do embrião no corno uterino. Legal. E Felipe, quando o cliente entra em contato com você pela sua assessoria nutricional, qual que é o maior erro que você encontra aí nas fazendas em relação a essa nutrição? O que geralmente é mais comum que você já detecta e começa aí com a sua orientação, as suas mudanças ali
na orientação nutricional? Sempre o excesso. Nós falhamos no mercado de genética pelo excesso. Então, nós temos uma necessidade de trazer os animais bem apresentados ao público e esse excesso acaba trazendo prejuízos indiretos para a reprodução. Nós temos a escala de condição corporal, que nós conhecemos, e o animal, para apresentação em leilões, exposições, ele precisa estar de 0 a 5, 5 ou 6. Ele tem que estar sobrando desde que a estrutura fenotípica dele atende. E isso não é bem-vindo para o nosso processo. Então, onde eu chamo a atenção? Nós, nutricionistas, vamos até a fazenda e nós temos a obrigação, tá, de entregar para o criador um balanceamento de dieta adequado para cada categoria. Exemplos. Nós temos a tabela internacional, que é o NRC, que nos indica qual exigência nutricional para cada nutriente, para que a gente possa fazer o balanceamento da dieta de acordo com a bromatologia do alimento. E geralmente nós queremos mais. E esse mais que nós colocamos, em especial geralmente o mais é proteína, ele começa a trazer os prejuízos. Seja num crescimento mais acelerado de casco, uma claudicação, gera uma onda de cortisol e tudo isso vai interferindo indiretamente na reprodução. Seria um cuidado que eu teria. A minha dica é, quando nós contratamos um técnico para que ele possa colocar em prática um programa nutricional adequado, é importante que nós tenhamos sequência. O balanceamento da dieta é de extrema importância, justamente porque cada fase, cada ciclo exige um balanceamento diferente. Então, eu não posso fornecer a mesma dieta de um bezerro de 0 a 6 meses para uma doadora com mais de 42 meses. Isso tudo é explicado, balanceado e é importante que seja colocado em prática. Eu entendo que, por se tratarem de poucos indivíduos manejados nesse sistema em excelência organizacional, é mais difícil para a intervenção do manejo. Mas a gente vem solicitando, eu tenho procurado até mesmo reduzir o número de balanceamento das dietas para poder torná-la real no dia a dia na mão da equipe de manejo, que hoje para mim é fundamental para tudo isso que nós estamos falando. Sem eles é importante que alguma coisa aconteça. Então é através deles que a gente tem essa sistemática. E isso sim nos traria reflexos positivos nos índices zootécnicos. Eu começo falando aqui de um desempenho e termino falando aqui de uma reprodução com base nesse critério do balanceamento da dieta. E Felipe, você atende inúmeras fazendas, né? Alguns até clientes nossos, né, em comum. Essas fazendas, você chega, é sempre, não, a doadora é essa dieta, a receptora é essa, tal, ou não, você tem que analisar a fazenda, todos os pontos, e cada doadora você atende de uma forma, como que funciona isso daí? Perfeito. Em geral, todas recebem o mesmo tratamento, independentemente do criador assistido. Eu tive o privilégio de passar em excelentes criadores que trouxeram muito conceito novo. Porém, bovino é bovino, exceto se a doadora tiver algum problema fisiológico já relatado, se já passou por alguma patologia, ou se nós já sabemos se ela tem um diagnóstico sanitário, aí sim eu faria tratamentos diferentes. Agora, nutricionalmente, qualquer bovino zebuíno ou europeu, tá? Eles possuem o mesmo sistema digestório. Então, nutricionalmente falando, nós não temos exclusividade, exceto os cuidados de acordo com o potencial de cada animal e a frequência a ser aspirada. Dentre as doadoras, o que eu sempre sugiro, que doadoras preferencialmente sejam manejadas separadamente, para que a gente possa dar uma atenção especial e que as melhores condições sejam para elas, mesmo conduzidas a campo. Então eu tomo um cuidado muito grande para escolher a gramínea para uma doadora, a topografia do terreno,
o dimensionamento do bebedouro, a oferta do suplemento mineral e, se necessário, eu tenho um cuidado maior com o balanceamento de dieta para casos de sequestro, pensando em potencializar, sim, o recrutamento de ósseo. Certo. E uma outra pergunta, a gente conversando, você comentou que você está à frente também de uma fábrica, né, de ração. Correto. Isso, no seu trabalho, te dá uma segurança? Saber que, não, esse cliente vai estar comprando, né, a minha ração, ajuda, assim, no seu trabalho? Por você saber de onde que vem a produção, tudo isso. Porque eu imagino que deve ter problemas, né, com algumas rações, sei lá, no decorrer antes de você ter, né, essa fábrica ou não? Como que é isso aí? A pergunta é fantástica. É um dos principais motivos que me despertou o interesse por construir fórmulas e produzir fórmulas. Eu já trabalhei com produção em indústrias, onde eu só desenvolvia a fórmula, e há 3 anos atrás eu decidi também produzi-las. Por quê? Em geral, nós desenvolvemos e depois assistimos o resultado no campo. Eu, como nutricionista, entreguei uma formulação e depois eu estou vendo o resultado no campo. Por todo esse meio, por todo esse processo, tem inúmeras alterações. E todos sabemos que é importante que as fórmulas estejam sempre atualizadas de acordo com o mercado de commodity. Então, é natural que a fórmula A, B e C que eu deixar hoje, daqui 6 meses com a mudança de mercado, ela tem que ser revista. E hoje eu tenho condições de rever isso com uma maior regularidade. E eu não faço nenhuma alteração antes de validá-las. Comentei com vocês há pouco que nós montamos um centro de pesquisa em 2015, em uma cidade que se chama Cássia dos Coqueiros, está próximo de Ribeirão Preto, que me deu mais segurança. Então, eu formulo, envio para a produção, da produção vai para o meu centro de pesquisa, eu avalio ela por 4, 5, 6 meses, e quando ela vai para o mercado, eu já conheço o resultado dela. Então, se acontecer algo que foge tudo isso que foi construído e analisado, eu tenho um diagnóstico mais rápido. E isso dá uma tomada de decisão fantástica. E escolher matéria-prima, tá? Não tem segredo. Por exemplo, se eu vou para os cereais, eu já sei que eu não tenho como sair de milho, soja e trigo. Não quero migrar, vamos para uma protenose. Quando eu vou para o mercado de minerais, eu já sei quais são os minerais que eu quero eleger, de onde virão, se vai ser quelato dessa empresa ou quelato da outra empresa. Eu já tenho uma homologação disso. E os blends de tecnologias que não tem como fugir. Por que que um produto custa X, o outro Y? Um é tão econômico, o outro mais caro. No nosso portfólio mesmo, eu decidi fazer rações que sejam autossuficientes dentro da pecuária de corte. Ou seja, utilizando o produto nobre. Se na pecuária de corte ela já é autossuficiente, ela já entrega o resultado em custo de arroba produzida, na genética, então, ela já tem um alívio. Então, não tem por que eu utilizar uma linha de subproduto para um animal de genética alto valor. Então, dentro do nosso portfólio, que são hoje atualmente 15 produtos desenvolvidos, da linha básica à linha premium, cereais são os mesmos. O que vem evoluindo é tecnologia. Preocupação, segurança alimentar. Não quero distúrbio metabólico. Quero saúde de casco. Quero pelo. Não quero chifre quebradiço. Quero um animal com libido. Quero ela emprenhando cedo. Quero ela prenha-aspirando. Aí vai encarecendo, porque tudo isso exige mais do animal em performance, como a segurança alimentar. E geralmente nós queremos esse pacote 3 em 1. Eu quero uma novilha hoje pré-púbere de 10 a 12 meses. Já em indução para reprodução, eu quero aspirá-la, eu quero ela em pista e eu quero ela ganhando 1.500 gramas. Então é muito difícil. É muita coisa, É né? muito difícil. É muito O para uma novilha é só. Nossa Então, Senhora. Felipe, quando você inicia um programa nutricional numa fazenda, quanto tempo você pede para o criador para ver esse resultado lá na fazenda? Essa pergunta foi feita semana passada. Minha resposta é: depende de você. A consultoria ela tem que ter começo, meio e fim.
eu desenho o programa nutricional, se não cair um asteroide na fazenda, o programa nutricional ele é válido para você enquanto você tiver com aquela gramínea, com aquele perfil de animal. Então, eu peço 3 visitas. Visita 1 realizada, programa 1. Então, eu já desenvolvo, peço que coloque em prática. É natural sempre deixar ali um checklist, né, com algumas atividades para que o criador possa avançar através da equipe de colaborador. Executou a etapa 1, vamos para a etapa 2. Etapa 2, avança-se mais um pouco. Feito isso, mesmos critérios, etapa 3. Essa, entre etapa 1 e etapa 2, vai depender muito mais da fazenda do que de mim. Nós estamos à disposição para esclarecer, mas eu sei que não é fácil colocar tanto ritmo. Após a 3ª visita, eu já tenho um conhecimento maior sobre a fazenda. Então, eu já conheço solo, clima, pluviosidade, conheço a equipe, conheço o potencial, conheço a genética. E a partir dali, está construído o programa nutricional que, basicamente, ele acompanha as estações do ano, já com todo o programa que é fornecido para cada categoria, e o criador pode colocar em prática juntamente a equipe de manejo dele. E, feito isto, nós estamos à disposição para voltar na fazenda a cada 6 meses ou 1 ano para uma reciclagem, para levar uma tecnologia nova que surgiu. Mas, em média, eu peço 3 visitas, que leva-se aí no máximo 6 meses. Muito bem. E, Felipe, pensando assim, em gado focado no elite, nas pistas, exposições, leilões, tudo muda quando se fala nisso? Essa dieta tem que ser focada, porque eu imagino que o desafio também seja grande, né? Que a doadora tem que estar, quanto maior, mais bonitona, né? Enfim, como que funciona isso? Perfeito. Nós fazemos isso de longa data, então ele acabou se tornando uma rotina e ela passa a ser mais simples do que parece. O problema de preparação de animal para leilão, exposição, fazer um grande touro, uma grande doadora, ele hoje é um desafio maior, eu entendo, para a equipe de manejo. Nutricionalmente falando, eu decidi separar as dietas de um animal de pista, que inicia-se aos 6 meses e 0 dias, e machos vai até os 36 meses e fêmea até os 42, em 4 dietas. Então eu tenho Baia Bezerreiro Elite, Baia Elite Transição, Baia Elite Pista Mais e Baia Elite Pista Menos. Ou seja, todos esses indivíduos são distribuídos em 4 grupos de manejo. E as dietas são base NRC, e eu utilizo o meu software próprio, tropicalizado, mas é base norte-americana. Em cima desse ajuste, eu não posso ter muita alteração no balanceamento de dieta. Eu posso me arriscar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, de acordo com o indivíduo. E aí é onde entra a minha sinergia com a equipe de manejo. Saber interpretar qual animal responde melhor a cada dieta, sem prejuízos metabólicos, só quem está no dia a dia. E eu desenho a dieta segundo a exigência. Nem todos os animais se comportam da mesma maneira. Então, um animal apresenta um score de fezes diferente. Outro pode apresentar uma gordura localizada. Uma fêmea pode demorar para conceber. Isso eu estou te falando aí num índice, tá, de 100% de cocheira, 5% dos animais não se comportariam muito bem. Tem casos e casos, mas quando a equipe de manejo está em sintonia com o seu nutricionista, nós lavamos os animais 3 vezes na semana no mínimo. Então, nosso contato é muito intenso. E a equipe de manejo que faz essa análise dia a dia, banho a banho, geralmente ela sai na frente, porque ela não espera acontecer o problema. Um animal pesado, superalimentado, é natural que ele vai ter um crescimento de casca um pouco maior. Então é importante que ele não esteja claudicando e seja casqueado em frequências melhores. E por podologia, não um simples casqueamento. Estruturas ósseas. Quanto mais nós desafiamos os animais para ganho de peso, maior o peso sobre a estrutura óssea. Então, até um caso que tem surgido com muita frequência, que não tinha com tanta frequência 5 anos atrás, é a epifisite.
geralmente os animais chegam a ter um sobrepeso, onde a curva de crescimento e o sobrepeso não acompanha os ligamentos e não acompanha as epífises em relação a essa sintonia. E, geralmente, na região do osso calcâneo, ali no jarrete, você vai ver que os animais estão começando a manifestar uma expressão ali de líquido sinovial extravasado. Aquilo ali é a epifisite clássica. Nós colocamos uma dieta supercalórica, eu quero que o animal ganhe peso, eu quero que ele seja super preparado, com muito acabamento, só que energia demais, o animal está em fase de crescimento, geralmente inflama-se as epífises. E quando inflama, toda aquela cartilagem onde tem o líquido sinovial, ele vem a romper. E uma vez rompido, é um problema muito grave, porque é praticamente irreversível. Eu não lembro de ter sanado esse problema num animal jovem. Estava falando de cascos, estrutura óssea e a preparação. Momento do banho, por exemplo. Nós estamos com os animais 3 vezes na semana. Eles são lavados e permanecem um tempo ali no lavador, secando antes de voltar para a cocheira. Eu vejo que é um momento fantástico para você fazer uma análise mais fina. Animal molhado e exposto ao sol, geralmente fica mais fácil você ver algum tipo de manifestação. Seja numa pelagem, seja numa dermatite, num problema de gordura localizada, celulite ao sol e molhado é muito mais fácil de você perceber do que o animal seco na sombra. Então, a equipe de manejo que está mais disciplinada, que está mais em contato com esse animal regular, geralmente eles nos acionam e antes que apareça eu consigo mudar o balanceamento, porque se na dieta bailitipista mais está ganhando muito peso, porém esse peso já começou a se tornar um acúmulo de gordura subcutânea, não é desejável, eu preciso retroceder. Aí eu já tenho a dieta bailitipista menos para isso, com menos caloria. E assim, eu decidi enxugar o portfólio de dietas para um time de pista em 4. Então, nesses casos, quando você vê uma doadora sobrepeso, que está tendo algum tipo de problema, é uma dieta específica para ela. Corretíssimo. Para ela. Corretíssimo. E aí a equipe de manejo, como você disse, é super importante ter essa comunicação com você, tá bem alinhado. E o que você vê, Felipe, de maior desafio hoje para você nas fazendas? Assim, o que te desafia? As equipes, a estrutura da fazenda? Muito bem. O desafio, dentre todos que estão fora do nosso alcance, é idealizar o que nós desenvolvemos. A construção num documento, ela é linda. Eu consigo pôr cor, gráfico, layout, deixar ela super agradável para uma palestra, só que executá-la no dia a dia, nós não estamos lá, então é mais difícil fazer acontecer. Para você ter ideia, eu vou ser otimista. 50% dos animais de cocheira recebem balanceamento de dietas através de balança eletrônica. Então, já nota-se que é muito difícil você colocar uma dieta em prática do ponto de vista da nutrição, tá? Eu, como nutricionista, fazer com que o balanceamento saia perfeito sem uma balança eletrônica. E dos 50% que possuem a balança eletrônica, 50% a utiliza. Então, isso vai reduzindo a chance de perfeição nessa dieta. É algo que está melhorando, é algo que nós conversamos com muita frequência. Quando nós elegemos lá os criadores referências que nós julgamos, né? Todos julgam, né? Que nós apreciamos. É notório, nós que estamos nos bastidores, entender por que a mesma dieta, a mesma genética, o mesmo ambiente tem resultados diferentes. Equipe de manejo, sem dúvida. O talento e disciplina da equipe de manejo, ela conduz o negócio. Não sou eu que vou fazer essa diferença, porque eu entrego o mesmo programa nutricional em todos os criadores, sem dúvida. Jamais desenvolveria algo
que tivesse reflexos diferentes em criadores diferentes. Sempre vou entregar o que há de melhor para todos. Agora, o resultado na íntegra, eu vou até ali. Dali em diante, eu não tenho controle. Então, eu chamo a atenção para o meu maior desafio, sem dúvida, seria dieta desenvolvida, dieta elaborada, dieta que chega e é fornecida por um indivíduo. Aí, eu queria que isso se encaixasse perfeitamente, pelo menos mais próximo. Tá, e a sua consultoria, ela está incluída um treinamento de equipe de manejo? Vocês também dão um treinamento? Exato, não só o treinamento, como nós também temos planilhas inteligentes, eu mesmo quem as desenvolvi, eu tenho as matrizes nutricionais, por exemplo, dos 4 grupos de manejo de pista que nós falamos. A cada intervalo de pesagem, que geralmente eu recomendo 15 dias, são 2 cliques, um no número de animais e um no peso vivo médio, que são um dos maiores que vão interferir na quantidade de alimento utilizado e na ingestão de matéria seca, de acordo com o peso vivo médio. 2 cliques, alterou o número de animais, peso vivo médio, a dieta sai para você instantaneamente. Então, nós temos uma equipe home office só para fazer isso e também treinamos o escritório, quando habilitado, para que possa conduzir sozinhos. Já fizemos mais no passado, só que nós começamos a notar que reduziu-se a frequência de pesagem quando nós não estávamos presentes, o balanceamento da dieta começou a não ser aferido com frequência e começaram a aparecer decréscimo, por exemplo, no GMD. O ganho de peso médio diário aparece mais rápido, né? Porque a hora que você aparece numa exposição, se você não fez um trabalho bem feito no decorrer dos meses, a hora que você chegar numa exposição, seu animal vai estar aqui e o animal do concorrente estará aqui. E as nossas dietas são para 1.500 gramas. Então, 45 quilos por mês que você colocar de diferença, você não conhece o indivíduo, né? Por isso que é bom frequentar a exposição. O gado em casa muitas vezes está lindo, mas a hora que você chega na fazenda, você vê que talvez dá para fazer algum trabalho diferente. Eu percebo que não é um desafio tão grande para você conciliar isso, a parte da estética da doadora ali, que tem que estar perfeita, com o manejo reprodutivo. Porque hoje eu tenho um pouco mais de... As pessoas se conscientizam que é um pilar e que tem que trabalhar junto. Tem, né? Mais esse conhecimento, eu imagino. Então, não é já tanto um desafio, porque você consegue isso. Essa eficiência reprodutiva com uma boa dieta, né? Balanceada. Bovino de corte, nós temos uma grande vantagem. Ele tem muito menos problema de distúrbio metabólico que um bovino de leite, por exemplo. Já trabalhei com bovino de leite de longa data. E então, o bovino de corte, ele responde melhor a infrações. Então, por exemplo, se eu tiver uma doadora ou uma futura doadora que está em fase preparatória e eu fizer uma dieta supercalórica no pré-parto, eu tenho menos risco de uma cetose, uma hipocalcemia ou até mesmo uma torção de abomaso, que é raro acontecer. Bovino de leite, você não teria esse mesmo reflexo. O prejuízo ele aparece muito mais rápido. Quando nós falamos aqui doadora, só para contextualizar, como vem funcionando hoje nas cocheiras? Bezerro nasceu, aos 60 dias de idade, nós iniciamos a mamada controlada. Ele vai estar em média com 120 kg. Feito a mamada controlada, 2 mamadas por dia, 20 minutos cedo, 20 minutos à tarde. Esse bezerro já está condicionado à preparação de pré-estômago com uma dieta balanceada, para que quando ele tenha 5 meses e 0 dias, eu possa desmamá-lo com 250 quilos. Até um ano atrás, estreávamos animais com 7 meses e 0 dias. Esse é o primeiro ano que os animais agora estreiam com 6 meses. Então eu tenho entre o desmame na fazenda 30 dias de fase preparatória para iniciar um animal viajando para a exposição. Então é ali que eu faço uma dieta baile de transição já preparatória para ganho de peso e modulação de carcaça, que eu não fazia antes. Não fazia porque eu não achava justo com um animal tão jovem já ter que estar com acabamento tão precoce. Você pegar um animal recém-desmamado de 5 para 6 meses, eu ter que revestir ele, para eu revestir eu tenho que aumentar a caloria.
e aumentar a caloria eu posso trazer algum prejuízo, como vem surgindo a epifisite. Eu preciso dele pesado e acabado. Antes eu precisava dele pesado e eu tinha uma janela aí de 60 dias para eu poder fazer uma curva de preparação de modulação mais suave. Começou a exposição, a fêmea no caso, com 6 aos 10 meses de idade, nós vamos começar a trabalhar ela com implante dispositivo intravaginal, por exemplo, para indução. Vamos começar a prepará-la para uma possível reprodução. Uma vez que ela emprenha, que vai estar próximo aí de 14 meses de idade, médio, eu posso já considerá-la uma futura doadora, dependendo do material genético. Porém, não uma doadora tradicional, como eu disse lá no início, que eu gostaria que tivesse sido manejada a campo. Quando eu falo doadora, eu já imagino um animal maior de 42 meses, que já fez carreira de pista, que agora eu posso deixar ela mais tranquila. Não é muito comum que nós tenhamos doadoras em pista. Doadoras, geralmente, elas vão entrar no projeto a partir dos seus 3, 4 anos de idade, onde a gente ou venceu a carreira de pista ou decidiu tirá-la porque ela já se comprovou. Mas eu preciso desafiar essa futura doadora, prenha aos 14 meses de idade, ganhando peso. Ela está gestante e aí eu já estou aspirando. Porque eu desejo que quando ela estiver parindo, eu já tenha receptoras prenhas também dela parindo. Que isso ganha uma agilidade muito grande. Essas é minha preocupação, porque essas são complicados. São fêmeas de alto valor, material genético elevadíssimo e estão sendo manipuladas muito cedo. Então, essas hoje, se você dissesse o que te tira o sono, é essa categoria. Macho é pouco manipulado, mais fêmeas entre 10 e 16 meses é onde mais nos desafia. Protocolou, piquete, uma coisa, manejar em piquete um animal de dieta de alta performance que foi inseminada. Eu realmente, talvez eu não vou conseguir segurar o GMD. Não segurou o GMD, pode ser que eu penalize ela na próxima exposição. Então é difícil fazer essa interação com o indivíduo. E tem genéticas e genéticas. Alguns respondem mais fácil na linha precoce, outros mais tardios. Muito bem. E Felipe, pensando assim no investimento que os clientes têm que fazer na parte nutricional, como que você administra isso? O que é um programa nutricional que condiz ou que está passando do limite ali do que a fazenda quer investir? Como que é essa administração, né, do financeiro com o investimento com a nutrição? Perfeito. Em total sintonia com o criador e com os assessores da linha genética. Dentro do modelo de trabalho de cada criador, seja PO, Elite, voltado pista forte, ou um mercado mais para leilão de virtual, ou até mesmo avaliação, nós classificamos os animais de acordo com a sua finalidade, o que eu já entendo, de acordo com o mercado que eu acompanho nos leilões, o quanto eu poderia investir. Então, nós temos lá um exemplo que é o mais tradicional, isso já feito de longa data, classificar os indivíduos nascidos até os 60 dias de idade em animais elite, superior, regular e inferior. De acordo com essa classificação, eu já sei quanto eu posso investir em cada um desses, porque eu já tenho uma ideia, pelo menos estatística, de qual que vai ser o faturamento dele. Então, essa ideia nós sabemos, inclusive na plataforma nutricional tem o campo de custo nutricional. Então, a hora que roda a dieta, se você apontar o valor do quilograma dos insumos que você está utilizando, já sai o custo nutricional. E mais adiante, se você estabelecer qual o período que você deseja que ele esteja em fase preparatória, já te passa o provisionamento de consumo de alimento. Então, não dá para errar na parte nutricional. O que muitas vezes nós não erramos, mas muitas vezes acontece é nós apostarmos num animal a curto prazo e esse animal tem perfil a longo prazo. Às vezes a gente acelera e não respeita o limite desse indivíduo e acaba o perdendo.
não por óbito, mas por um excesso. Seja um problema de aprumo, uma gordura localizada, ou venceu os 20 meses, não emprenhei, porque ela estava num manejo muito intenso de viagens. E Felipe, tem alguma história que marcou a sua trajetória de vida que você fala assim, nossa, essa história eu vou levar porque ou de descoberta, não, é aquele componente que estava causando tudo isso, às vezes até prejudicial, não sei, para os animais ou alguma coisa que você quer compartilhar aqui com a gente? Perfeito. Tem uma cultura no Brasil que as rações são classificadas até hoje por níveis de proteína. Então, você vai ver ração 16, 18, 20, 27. E eu tenho uma dificuldade gigantesca em quebrar esse mito de que a qualidade do produto está correlacionado ao nível de proteína. E isso regularmente nos traz muitos prejuízos, o qual me reflete o que você disse, onde é muito natural que um indivíduo que esteja em fase preparatória, ele precise comer um produto de proteína alta e muitas vezes acrescentar um farelo de soja, uma soja extrusada na dieta. O que me traz recordações que me fez trazer um pouquinho mais de eficiência para o nosso projeto, onde eu venho dia a dia baixando as proteínas dos nossos produtos e trabalhando com fontes de energias mais voltadas para perfil de ácido graxo. Isso trouxe reflexos super positivos, só que quando eu trago esse conceito para a equipe de manejo, é algo que eu ainda não consegui convencê-los. E um dos argumentos que a gente usa muito é que se você, Geisa, Tati, eu vamos a um nutricionista e nós vamos começar uma fase de emagrecimento, o que eles indicam para a gente comer? Proteína. Ou seja, dentre todos os nutrientes da dieta, 1 grama de proteína fornece 4 calorias. 1 grama de carboidrato, 5. 1 grama de ácido graxo, 9. Por que não esse animal comer menos com mais caloria? Desde que esteja bem desenhada a dieta. No caso, se eu tentar forçar na proteína para poder trazer esse mesmo prejuízo, dentre os nutrientes, a proteína não é armazenada. Então, ela, uma vez em excesso no processo de desaminação de aminoácido, ela vai ser excretada no ciclo da ureia e impacta ainda num gasto calórico para isso. Então, quando eu vejo os meninos da equipe de manejo, a gente tem essas conversas, quando pegam meus rótulos, senhores, minhas rações têm menos proteína, porém, quando nós falamos em energia líquida de ganho, elas têm um potencial maior para entregar o resultado que vocês gostariam. Então, não pensem só na proteína, porque não é o meu desejo e não é o meu conceito, principalmente devido à reprodução. Bacana. Muito bem, muito bem. E, Felipe, o que você hoje enxerga assim, para um futuro da nutrição, tendências, e também o que você tem utilizado de tecnologias aí no ramo, que tem te auxiliado aí no seu trabalho? Muito bem. Ainda de nutrição, correto? Isso, correto. Vou usar o portfólio que nós desenvolvemos para pegar um passo a passo e uma linha de raciocínio. Rações de entrada. Um cereal energético, um cereal proteico, um cereal que tem um FDN corrigido. Eu associo com macro, micro mineral, vitamina, um polímero de nitrogênio se for para um animal desmamado, ou sem polímero de nitrogênio para um animal mamando, e um antibiótico tradicional, monenzina sódica. Ração que não tem erro, vai entregar um resultado fantástico, ração aí de valor acessível no gado de corte. Só que há 10 anos atrás, 15 anos atrás já, isso era novidade. Aí eu venho subindo ela. Tudo isso, mais um blend de mineral orgânico. O resultado é outro. Pelo, casco, chifre, reprodução, qualidade de cio é outra coisa.
Não tem comparação. É água e vinho. É um negócio doido. E é notável, em 15 dias, se você fornecer da maneira correta, em doses adequadas, você já nota a diferença. Subir um degrau. Já estou falando aqui em mineral orgânico, eu quero um pouco mais de performance, eu vou associar hoje uma outra molécula de antibiótico. Eu estava usando um ionóforo com a monenzina, eu vou para um não ionóforo. Então, associei para dar um pouco mais de segurança alimentar e estabilidade para o estômago. Já subi um degrau, é um produto mais caro, é dolarizado, ou vou esperar porque eu ainda tenho 2, 3, senão vai chegar na ponta lá muito caro. Avancei. O que me resta? Bom, agora eu vou entrar com MOS, FOS e GOS, um parede celular de levedura, um prebiótico. Vou colocar um enterococcus, vou entrar com um pouquinho de lactobacilos na linha de probiótico. E depois, não vou entrar com posbiótico ainda, porque eu vou deixar lá na frente, tá? E depois eu venho para uma linha de leveduras vivas, tá? Por exemplo, a Saccharomyces, que me agrada muito, para poder trabalhar um pouquinho de trato gastrointestinal de uma maneira mais eficaz. Já subi a 4ª. Aí eu entrei num degrau agora que, se eu colocar muita tecnologia, eu estou fora de preço. Porém, pensando num animal, imagine que nós estamos falando de indivíduos naqueles valores de parcela que nós conversamos. Não tem por que eu não usar. Eu não vou usar em todos, mas vale a pena. Eu gosto muito de usar um beta-caroteno sintético. Sempre coloco. Impacta muito no custo. Está na mão de basicamente uma empresa que eu conheço, não conheço outra, então ela já chega num valor mais agregado, então pesa no quilograma da ração, mas é um resultado top. E depois eu vou para óleos essenciais, que eu sou apaixonado, e eu venho estudando óleos essenciais desde quando cogitaram eliminar os antibióticos ionóforos e não ionóforos das dietas. Chegou até ir para Brasília, isso acho que deve ter uns 5, 6 anos atrás, e aí eu fui me aperfeiçoando. Então, quando eu descobri o mercado de óleo essencial, e eu sempre pensei numa carne mais gourmet, um produto mais orgânico, tentando sair um pouquinho de estar refém a produtos químicos, ainda os mantenho, mas me trouxe um pouquinho mais de resultado na parte de segurança, como também no desempenho. Então, por exemplo, eu gosto de utilizar ou eugenol, timol, capsaicina para estresse térmico. Tem alguns ingredientes na linha de blend de óleos essenciais que são fantásticos, só que dolarizado também. E em breve eu acredito que se torne mais acessível para que a gente possa utilizar em escala. Até que isso aconteça, eu tenho utilizado na minha linha premium, vamos dizer assim, que traz um resultado superior. Porém, bem manipulado, eu tenho resultados próximos, onde eu posso trabalhar com 2 antibióticos e óleo essencial. Tem casos que eu ligo um antibiótico com um óleo essencial, e assim eu vou fazendo alguns ensaios, tá? Muito bem, Que Felipe. legal. Nossa, que conversa boa, né, Geisa? Muitas dúvidas. A gente, dentro do laboratório, a gente vem conversando com o pessoal de campo e a gente sempre fala, a gente precisa saber mais da parte nutricional, né, da parte de manejo, sanitário, coisas que fogem também da nossa rotina, mas que a gente sabe que impacta muito aí na reprodução dos animais. Então, Porque é um trabalho em conjunto, né? Eu falo, para a gente ter um sucesso total, a gente depende de resultado, né? De um embrião bom, de uma taxa de prenhez boa. E é um conjunto, é um pilarzinho na fazenda. E eu falo que até partiu muito, que eu falei, Tati, eu lembro muito na faculdade que a nutrição é um ponto, assim, crucial para trabalhar junto com a reprodução. Eu queria muito trazer alguém para falar, porque eu acho que a mesma dúvida minha ou da Tati é de muitos. Então, foi uma conversa muito construtiva. Fiquei muito feliz, foi fantástica. Fico feliz também. E com certeza, né? Eu acho que foi rica a nossa conversa. E
que a gente possa, né? Sempre, até achei legal, porque eu falei, agora já dá pra gente conversar. Ó, tô com uma já fazenda tem intimidade, aqui, né? Pra Ô, ligar Felipe, direto. me ajuda. Não aceito. Ai, que legal, mas eu fiquei feliz. É. E é bom que você já tá em muitos clientes nossos, então a gente vai, eu tenho Não. certeza que ter uma... Eu espero trabalhar em conjunto com vocês, não as conhecer pessoalmente. Sempre é importante realmente conhecer, porque já ouvia muitos elogios. Hoje eu posso sair daqui também elogiando, não só pelo resultado que vocês exercem no campo, mas pelas pessoas que vocês são. Sintonia total, contem comigo. Onde eu passar, faço questão, vou colocar lá no meu relatório. Eba. Por gentileza, não deixem de realizar o orçamento na JetaGen. Ai, que legal. Tá? Porque realmente fiquei muito à vontade e você sabe, além de conhecer vocês hoje, o Igor é um cara que eu tenho um respeito e admiração de longa data. Começamos junto, passamos muito frio lá no Golim e até hoje... Que legal! Até hoje a gente se encontra e é sempre bom reviver isso, viu? Eu fico às vezes conversando com o Igor, você acha que na parte de nutrição, assim, isso, até foi um dos pontos que eu converso com ele, da ureia ou do beta-caroteno. Então, quando eu comecei com essa ideia, imediatamente ele falou, chama o Felipe que vai ser ótimo. Então, eu fiquei feliz que deu certo. Lembra dos pilares que nós falamos no início? Nutrição, genética, sanidade, manejo e ambiência. Tem algo que a gente precisa recordar e a gente poderia fazer aqui um briefing rápido do que nos vem na memória. Se eu estou pensando em reprodução, se eu falar de ambiência, o que te vem na memória, Tati? De ambiência... Uma fazenda que é controlada, né, que tem ali o básico, uma boa estrutura para manter esses animais e também de trabalho para os colaboradores. Perfeitíssimo. E você? Eu acho que quando eu penso nisso é ter uma sombra para a vaca, né, para as doadoras ou para receptoras, enfim. E a parte de infraestrutura mesmo. Perfeitíssimo. Quando nós vamos, as primeiras coisas que eu olho: sombreamento. Qualidade de água. Sim. Pessoal, estamos esquecendo de higienizar os bebedouros com intervalos de 15 dias. E topografia do terreno. Topografia. Geralmente, a gente quer os animais de alto valor próximo de nós. E nem sempre é a área de mais fácil deslocamento. Então, às vezes, a gente coloca sob um desafio muito grande. E nós sabemos o risco que pode trazer uma claudicação para um animal de 1.000 quilos. Até que ele se recupere e a onda de cortisol está lá no alto. Como é que eu vou trabalhar esse animal? De ambiência, eu, Felipe, já olho sombra, água e topografia. São os três, assim, principais, que é o que eu espero de um animal que vai estar manejado a campo, por exemplo. Manejo. Um manejo sem muito estresse, né? Muita correria, muita gritaria, choque, tudo isso. Justo. Né? Eu acho que... E você, Tati? Do manejo, uma equipe bem treinada também ali, né? Que siga as instruções dos técnicos, de quem está ali orientando nesse manejo. Acho que a equipe de manejo é importante. Sem dúvida. Quando nós falamos de animais pesados, vamos falar da fase preparatória em relação ao manejo, que é uma coisa que a gente solicita muito e chama a atenção para que fique registrado. Animais em prova de ganho de peso. Seria muito bom pesar os animais com intervalos de 15 dias, para que a gente tenha uma expectativa de ganho dos 1.500 gramas. Se não tiver, que a gente o corrija. Se estiver, que a gente reduza, para que ele ganhe dentro da tabela de peso da BCZ e a gente possa desafiá-lo a cada pesagem com referência, não às cegas. Esteja com a balança ferida e nós nos deparamos com muitos acidentes. Então, organizem-se para que tenha piso antiderrapante nas áreas de curral, nos lavadores e nos corredores onde há muito trânsito. Os animais estão muito pesados e muitas vezes acontecem alguns acidentes que, infelizmente, nós perdemos alguns animais importantes. Muito bem. Posso seguir?
Pode. Sanitário. Opa, sanitário. Sanitário. Vacinação em dia. Exato. E é IBR, né? IBR, BVD, para influenza. No gado de corte, não é muito comum as vacinas mais avançadas, até porque não foi apresentados todas a elas. Mas tem vacinas incríveis, tem intranasal, tem para FUT-RUT, polidermatite interdigital, abscesso hepático, as vacinas reprodutivas tradicionais. Nós temos que estar com o calendário sanitário em dia. Eu trabalho com fase preparatória de doadora que vai para a central coletar para exportação ou touro. Os trabalhos, geralmente, quando tem algum problema no congelamento do sêmen, ou no recrutamento de ócito, ou na clivagem, todos os trabalhos que nós direcionamos é começar algo voltado para a sanidade, direcionado à BVD. A BVD está muito linkada a epitidimite e ovarite. E é algo que não está condicionado no dia a dia das fazendas estar com o calendário sanitário em dia. As tradicionais caminham bem, mas as mais técnicas, pensando no animal de alto valor, eu gostaria. Tem alguns anos que eu comecei a prescrever também, mas eu conto com a colaboração de todos. Inclusive, eu acredito que vale sempre reforçar. Sim. Embora eu não possa, tá? Eu sou zootecnista, não é minha especialidade, mas eu venho estudando a respeito porque reflete muito no nosso resultado nutricional, que indiretamente na reprodução. Sim. Okay? Neóspora tenho identificado bastante. Lepto. Que traz aqueles prejuízos que nós, quando almoçamos, conversamos. Seja numa teratogênese, numa morte embrionária, num natimorto. Ok? Muito bem. Qual que era? Fechamos? Fechou os pilares? Genética. Falta genética. Genética, dentre todos, eu não tenho dúvida que é o que nós estamos mais organizados. Comente algo? Tem alguma informação sobre genética, Geisa? Eu acho que hoje o Nelore tá, falando no Nelore em si, né? A seleção tá muito avançada, muito mais do que outras raças aí. Então, eu acho que não tem o que falar, não. Tati? Eu acho que é isso que a Geisa falou mesmo, a genômica, né? Todo esse estudo que vem vindo aí tem elevado aí os padrões dos animais, que estão aí cada vez mais com a genética apurada. Top. Eu, sem dúvida, eu acredito que a genética está mais linkada à indústria e software de avaliação, que ele pode ser feito intra-rebanho e também depois publicado para todos nós. E a margem de erro de todos os pilares hoje, menor é na genética, né? Porque a genética, se você passar por todo o Brasil, que é continental, nós utilizamos hoje basicamente o mesmo touro ou os mesmos touros e as mesmas doadoras. Fechamos, né? Fechou, acho que agora fechamos. Passou já? Eu acho que sim, acho que já deu o nosso tempo, Felipe. Eu falei que se eu conversasse demais você me interrompia. Mas foi ótimo, foi muito ótimo. rico. E mais uma vez a gente quer te agradecer. Você que tem uma agenda que a gente descobriu hoje que, nossa, uau, que agenda. Que legal. Então é um prazer te receber aqui, né? E compartilhar aí do seu conhecimento conosco, com todos que estão nos acompanhando, né, Gê? Sim, muito obrigada, Felipe. Foi muito rico. E eu acho que ainda surgirão depois dessa conversa, vão surgir nós vamos se aprofundar muito, né, em cada tema aí para trabalharmos juntos e termos um sucesso. Muito obrigado. Agradeço a vocês pelo convite. Passou super rápido. Não pudemos falar um pouquinho de cada tecnologia, só um briefing. E para maiores detalhes, fique à vontade para nos consultar, tá? Porque nós temos a opção de entregar o blend, entregar o resultado, mas também discursar sobre o resultado e justificar o porquê que as nossas dietas estão cada vez mais trazendo resultado, melhor elaborada e de onde vêm esses recursos. Ótimo. Perfeito. Espero que todos tenham gostado desse episódio
E fiquem ligados que teremos mais convidados aqui para compartilhar assuntos técnicos da área reprodutiva. Obrigada, gente. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Muito obrigada.